página 74.g, a liberdade cristã, no meio da página, Romanos 14, 1 até 15, 13. Então, esse assunto é muito importante, porque na área prática, ele queria que a gente aprender como lidar com divergência de opinião, de práticas, de convicções sobre diferentes assuntos. Então, isso também é tratado em 1 Coríntios capítulo 8 até capítulo 10, onde Paulo deu princípios de lidar com convicções diferentes. Então, número 1, aceitação dos que têm convicções diferentes, Romanos 14, 1 a 9. Há áreas de diferença entre os cristãos. Alguns, querendo ter uma vida mais santa, vivem vidas mais estritas. Outros entendem os limites da sua liberdade cristã e conseguem viver dentro desses limites sem violar suas consciências ou violar princípios bíblicos. Paulo está promovendo amor e união entre as pessoas com práticas diferentes. Então, deixa eu me colocar dessa maneira. Por exemplo, tem coisas na Bíblia que são preto e branco. Tem certas coisas que a Bíblia fala, você pratica isso, é pecado. Pronto. Tem outras áreas que a Bíblia não é tão claro, que talvez sejam coisas que poderiam afetar a sua vida, mas não são pecados em si mesmo. Então, tem várias áreas que a Bíblia não está preto e branco na coisa se é pecado ou não. A Bíblia não fala, não, pode praticar, não tem problema. E a Bíblia não fala, não deve praticar. Tem certas áreas que ele dá liberdade para a gente viver dentro das nossas convicções. E como vivemos vai depender da nossa cultura, vai depender do nosso passado e outros fatores que vão influenciar a prática da liberdade cristã. Como eu gosto de falar sobre 1 Coríntios capítulos 8, 9 e 10, começa, Paulo jogou a pergunta, pessoas perguntaram ele sobre comer comida sacrificada aos ídolos, e Paulo poderia ter respondido em uma palavra, poderia ter falado pode, mas ele esboçou o trecho falando de princípios que devem governar o uso da nossa liberdade. Capítulo 8, ele elaborou que se você usa sua liberdade de uma maneira errada, você pode ferir seu irmão, porque você poderia, por meio da sua liberdade, ferir a consciência de uma pessoa. Capítulo 9, ele falou que o uso da sua liberdade pode afetar seu testemunho na comunidade. Você pode saber que a Bíblia não condena alguma coisa, você tem liberdade para praticar, mas por meio da prática dessa coisa, você pode danificar a maneira que seu testemunho, a maneira que pessoas olham para você. E capítulo 10 é o aviso mais forte, porque ele falou que você deve não visar sua liberdade tanto como visar sua vida espiritual. E uma pessoa que brinca com os limites da sua liberdade pode se achar fora da fé. Não perdendo sua salvação, mas indicando que ele nunca teve, porque uma pessoa verdadeiramente salva zela pela sua fé. Ele não fica relaxado nesse sentido. Agora, Semente 63 é basicamente resumindo isso também. Romanos 14, 1 a 4. Algumas pessoas não entendem sua liberdade em Cristo e vivem vidas mais estritas. Algumas pessoas não entendem sua liberdade em Cristo e vivem vidas mais estritas. Então vamos orar. Deus, eu peço que o Senhor nos dê a habilidade de tirar princípios desse trecho para aplicar nas nossas vidas hoje em dia, porque sabemos que há pessoas que têm convicções diferentes do que nós, e eu peço que o Senhor ajude-nos a olhar nas outras pessoas com tua ótica, com teus olhos, para poder tratar esses assuntos tão importantes. Abençoe, Deus, agora esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Algumas pessoas não entendem sua liberdade em Cristo e vivem vidas mais estritas. Esse trecho descreve o irmão mais fraco como aquele
que dá mais ênfase nas coisas externas e vive menos a liberdade. Ele descreve isso como fraco, mas não implica que o outro seja necessariamente mais maduro. A fraqueza pode ser o resultado passado da pessoa, que a leva a ter uma consciência mais sensível. Quando estamos fortes na fé, entendemos nossa posição em Cristo, a ponto de entender os limites da nossa liberdade. Maturidade é aplicar esse entendimento em amor, sem levar o irmão mais fraco a pecar, ou julgar ele ou qualquer outra coisa. Quer dizer, uma pessoa forte na fé indica que ele entende os limites da sua liberdade, ele entende sua posição, ele entende que não é resultado de coisas externas que causa ele ser mais santo ou não perante Deus, mas ele entende isso, mas maturidade vem de saber dessa posição e viver dessa maneira. Os exercícios e perguntas, primeiro vamos olhar nesses. O que significa débil na fé? Número 2, leia 1 Coríntios 9, 23 a 10, 13. O que acontece quando alguém fica relaxado com sua liberdade cristã? Então eu quero que você leia todo esse trecho e veja como os avisos de pessoa que realmente fica tão seguro na sua posição que ele relaxa. Número 3. Por quais razões as pessoas não poderiam viver sua liberdade em Cristo? Por quais razões as pessoas não poderiam viver sua liberdade em Cristo? Se a pessoa vive uma vida mais estrita, quais são algumas das suas motivações? Quer dizer, motivações corretas e incorretas. Quer dizer que uma pessoa pode viver uma vida mais restrita, mas pelo motivo errado. Legalismo, achando que ele vai ser mais aprovado por Deus por viver assim. Mas outra pessoa pode viver uma vida mais restrita e falar porque está fazendo para a glória de Deus, porque está abrindo mão dos seus direitos para o bem dos outros ao seu redor. Na página 75, há um desenho que eu acho útil para interpretar esse trecho. Você pode ver que o círculo exterior, como está marcado, marca os limites da liberdade cristã. Quer dizer, se você ultrapassar esse limite, não tem como você estar em pecado. Por exemplo, se você adultério, roubo, mentira, desonestidade, idolatria, qualquer coisa dessa natureza, é óbvio que você está fora dos limites do que Deus permite. Mas também você pode ver um círculo menor perfurado lá no interior, os limites da consciência. Então, quer dizer, a pessoa pode estar fazendo uma coisa que está dentro do limite que Deus permite, mas sua consciência está se condenando. Eu vou explicar isso no momento. Então tem explicação aqui nas páginas 75. O círculo maior representa os limites da liberdade como definido pela lei moral, que as escrituras definem isso. PM, pecado moral, representa qualquer violação dos preceitos da lei. Quer dizer, nota que eu falei preceitos da lei, não os detalhes e os conceitos, interpretações legalistas, mas se você quebra os preceitos da lei, você está em pecado. O círculo menor são as restrições da consciência do irmão fraco. Os limites são definidos pelas tradições do passado dele, talvez a religião. PC significa pecado contra a consciência. Isso é qualquer ato contra a consciência, mesmo estando dentro do padrão de Deus. Só para você entender isso, que uma das minhas alunas uma vez compartilhou na aula que a mãe dela veio de uma vida muito restrita numa dessas igrejas que proíbe a mulher cortar cabelo. Então ela foi criada para nunca cortar o cabelo dela e ela foi criada pensando que cortar cabelo é pecado.
Aí o que aconteceu é que quando ela se converteu, a filha dela falou, mãe, por que você não corta cabelo? Ela falou, eu não sinto bem cortando meu cabelo. E a filha ficou explicando para ela, olha, a Bíblia não proíbe isso. E ela explicou o que as escrituras falam, mas mesmo assim a consciência da mulher nunca permitiu que ela cortasse cabelo. Minha aluna perguntou, eu estou errado em falar para ela, de alguma maneira incentivar ela a cortar o cabelo? Eu falei, você está. Porque a consciência dela ainda é fraca. Ela não entende ainda as coisas. E quando você força ela a fazer alguma coisa contra a consciência, você está levando ela a pecar. Então, quando você está pecando contra a sua consciência, você está pecando. Então, se sua consciência fala que você não deve cortar cabelo, e você corta cabelo, você está pecando. Então, esse que esse trecho está querendo dizer aqui. Mesmo não ferindo a palavra, é pecado para aquela pessoa e perante Deus. O irmão que conhece seus limites pode praticar tal ato sem violar sua consciência e não estaria pecando. Quer dizer, uma pessoa pode praticar e é pecado, e outra pessoa pode praticar e não é pecado, dependendo do passado. Porém, se a pessoa que conhece seus limites induz a outra a fazer algo contra sua consciência, ela está levando o outro a pecar. Então, dessa maneira que minha aluna, quando ela estava incentivando a mãe a cortar cabelo, ela estava incentivando ela a pecar. Ela estava incentivando ela a ir contra sua consciência dessa maneira. Esse é o princípio por trás desse trecho. Entendendo isso, você vai ver, tem muitas coisas que poderiam cair nessa classificação. Por exemplo, certos tipos de roupa, maquiagem, cortar cabelo, certos tipos de comida, certas práticas, músicas, certos estilos de música. Todas essas coisas poderiam ser, não, a Bíblia não proíbe, mas a pessoa poderia estar indo contra a sua consciência quando comete estas coisas. Então vamos olhar na Bíblia para ver como esses princípios estão explicados nas Escrituras. Ele falou em 14:1, acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Na sua apostila fala, ponto A, aceita as diferenças de convicções. Acolher é uma disposição pessoal de aceitar alguém como parte do grupo. Então, o que você está falando é que quando alguém é um pouco diferente de você, ele pode se sentir diferente, mas você aceita ele como uma pessoa igual a você. Então você lembra quando você era jovem, muito que pessoas queriam fazer de estar parte da turma. Eles queriam ser aceitos pela turma. E de certa forma, nós como adultos não somos muito diferentes. Por exemplo, o novo convertido, ele entra no grupo lá, ele quer ser aceito pelo grupo. Então ele falou, aceita essa pessoa como parte do seu grupo, sem fazer distinção com ele. Quando ele fala débil na fé, débil significa fraco, no sentido que não entende os limites da sua vida cristã. A palavra significa isso, fraca, mas não fisicamente. Isso não significa que a pessoa não é salva. Isso não significa também que a pessoa está confiando nas suas obras também para salvação, porque se a pessoa confia nas suas obras para salvação, aquela pessoa não é salva. Então, essa é uma pessoa salva, entende que a graça de Deus, que não é salvo pelas obras, mas por causa de algum motivo, a consciência dá mais ênfase nas coisas externas, talvez por causa da criação. Tem muita religião hoje que proíbe coisas que a Bíblia não proíbe. Então, a pessoa que vem de alguma dessas religiões tem uma consciência que é programada pela religião em vez do que a palavra de Deus. Então, a Bíblia descreve essa pessoa como débil na fé. Débil no sentido que não entende sua posição completamente ainda e ainda está olhando nas coisas externas. Na fé,
Isso é com respeito da mensagem cristã e no sentido da sua posição em Cristo. Então, a indicação disso, ele mandou a gente, tempo presente imperativo, de aceitar essas pessoas, mas uma das coisas que ele falou, não como propósito de passar julgamento, eu gostei como um comentarista falou, isso não é para brigar. Você pode saber de a maneira que você aceita, mas você aceita condicionalmente e fica discutindo, brigando sobre aquela coisa, de discutir sobre opiniões no sentido que você está jogando indiretos para a pessoa, forçando aquela pessoa a fazer alguma coisa. Ele falou, não, você aceita sem condições aquela pessoa. Isso não significa que você não ajuda aquela pessoa a entender, mas a palavra discutir é isso, é uma briga. A briga é sobre opiniões, diferentes convicções. A palavra que é opiniões é os pensamentos que está assim. Então, essa aceitação não deve ser para brigar sobre esse assunto. Você não deve aceitar condicionalmente assim. Deus aceita as pessoas de opiniões diferentes. Ele deu esse exemplo. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Então, ele fala, uma pessoa tem a fé, confiança na sua posição em Cristo, que ele sabe que não é que entra da boca que contamina, mas que sai da boca. Então, o resultado é que ele pode comer todas as coisas. Mas o que débil, ele come só legumes ou verdura, e a razão é porque ele não quer arriscar a possibilidade de comer a carne que foi sacrificada ao ídolo. Então, ele acha mais seguro de simplesmente se limitar e só comer legumes por causa disso, no medo de se contaminar com comida sacrificada aos ídolos. Então, ele fala, quem come, não despreze ao que não come, e o que não come, não julgue que come, porque Deus o acolheu. E nota que ele usou a mesma palavra que ele usou em versículo 1. Ele mandou a gente acolher. Por quê? Porque Deus acolheu. Ele usou no tempo passado. Deus já acolheu aquela pessoa. Então, aquele que come não deve desprezar. A ideia é exatamente isso, considerar nada. Ele até de fato usou o que nós chamamos negativo imperativo. Ele exigiu que eles parem com isso. Pare de desprezar as pessoas que vivem essa vida mais estrita. Porque o que é a coisa que vai acontecer? Pessoa que entende os limites vai falar, ele é legalista, né? Ele não sabe dessas coisas, e começa a desprezar. E eu já vi isso acontecer muito, quando tem algumas pessoas que vivem essas vidas mais estritas, os outros começam a julgar. Mas ele falou, por outro lado, ele falou, aquele que não come não deve julgar. A ideia de julgar é condenar. Porque aquela pessoa vai ver e fala, ele não é tão espiritual, ele é mundano. E começa a julgar aquela outra pessoa. E os dois estão errados. Então, do primeiro mandamento, ele falou para o homem que entende a posição em fé de aceitar aquela pessoa que vive mais fraco. Mas aqui, ele está mandando os dois. Pare de condenar. Para de tratar com desprezo um ou outro dessa maneira, porque Deus já aceitou. Então, esse princípio que ele deu aqui, ele mandou assim, eu coloquei aqui na sua apostila um exemplo, eu mencionei 1 Coríntios 4, 1-3, simplesmente porque naquele trecho que tem algumas pessoas que proibiram certas práticas. Agora, isso, de certa forma, é um exemplo negativo, porque isso é uma falsa religião que proibiu certos aspectos de casamento e também certos aspectos de comida. Então, o homem com fé, ele sabe que tem liberdade. E uma pessoa com fé fraca, come legumes, não queria comer carne sacrificada aos ídolos. Desprezar ou considerar o outro como nada, julgar é condenar, e acolheu
É a mesma palavra de versículo 1. Agora na página 76, nós vamos ver versículo 4. Ele falou isso. Quem és tu que julga o servo alheio? Quer dizer, esse quem és tu é mais uma declaração do que uma pergunta. Ele falou, quem você acha que você é? Né? E em outras palavras, como eu coloquei na apostila, você não tem o direito de condenar o servo de Deus. Ele não é seu servo. Então, se ele está seguindo do melhor jeito que ele sabe, está sincero na sua fé, mesmo errado em algumas coisas, ele vai responder perante Deus. Porque ele falou, quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor, está em pé ou cai? Quer dizer, está em pé, está firme, aprovado. Ou, por outro lado, é que ele é condenado, no sentido que ele está errado. Mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Então, ele está enfatizando aqui, Deus que faz essa posição firme para aquela pessoa. Então, ele vai ficar firme, ele vai cair porque ele está errado, ou vai ficar firme, mas é o Senhor que é a pessoa que faz isso, e não nós. Então, esse trecho não está falando que não devemos julgar as pessoas que estão em pecado, que estão claramente condenadas pelas Escrituras. Quando há uma coisa que a gente tem que confrontar pecado, mas que ele simplesmente está falando de julgar e condenar uma pessoa porque tem uma convicção diferente sobre certas coisas que não são preto e branco na Bíblia. Então, esse que ele está falando é que a gente não tem direito de começar a desprezar ou julgar a pessoa que tem convicções diferentes do que a gente, nesse sentido. Agora, ponto D, fala que as pessoas praticam coisas para a glória de Deus. As pessoas praticam essas coisas para a glória de Deus, versículos 5 a 9. Semente 64, Romanos 14, 5 a 12, não devemos condenar as pessoas que têm convicções diferentes da nossa em assuntos não definidos biblicamente. Não devemos condenar as pessoas que têm convicções diferentes da nossa em assuntos não definidos biblicamente. Vamos orar. Deus, eu acho que cada um de nós sabemos que há uma tendência entre nós de julgar as pessoas que são diferentes do que a gente. Nós sentimos melhor quando pessoas fazem o que nós concordamos e não diferente. Eu peço, Deus, que o Senhor crie em nós a fé para saber dos limites da nossa liberdade, que o Senhor crie em nós a maturidade de abrir mão desses direitos quando necessário e de ajudar as outras pessoas a entenderem isso também. Eu peço que o Senhor nos dê discernimento e habilidade de fazer essas coisas conforme Tua palavra. Ajude-nos a aprender e aplicar os princípios pelo poder do Teu Santo Espírito nesse trecho. Em nome de Jesus. Amém. Então, semente 64, Romanos 14, 5 a 12, fala, não devemos condenar as pessoas que têm convicções diferentes da nossa em assuntos não definidos biblicamente. Há certos assuntos que são bem definidos biblicamente, mas outros não. Às vezes a Bíblia nos dá princípios em vez de mandamentos específicos. Deus nos deu princípios porque sabia que haveria diferentes aplicações dos mesmos princípios dependendo da cultura e situação de cada um. Quer dizer, esse parece estranho, mas o que é pecado numa cultura não é na outra cultura, dependendo da situação. Temos a tendência de condenar as pessoas que não aplicam os princípios como nós. Paulo ensinou que não devemos fazer isso. Vivermos de acordo com os princípios é mais difícil do que seguirmos regras, porque
requer que nós vivemos em comunhão com Deus constantemente. Regras podem ser seguidas mecanicamente. Nunca esquece disso. Nunca esquece disso. Princípios são, por exemplo, seu corpo é templo do Espírito Santo. O contexto, o que ele está falando? Sobre imoralidade sexual. Mas aquele princípio do meu corpo ser um santuário do Espírito Santo pode ser aplicado em outras situações também. Por exemplo, de não engordar, de tratar, fazer check-up do seu corpo para ter certeza que não há problemas entre vocês, de manter sua saúde e pureza dessa maneira, de não praticar coisas que vão prejudicar seu corpo. Então, o bom tratamento do corpo é importante. Então, esse é um princípio, que seu corpo é santuário do Espírito Santo. Mas a tendência religiosa é de condenar certas coisas e não condenar outros. Por exemplo, a gente claramente condena pessoas que fumam, por exemplo. Meu professor, por exemplo, foi muito engraçado. Eu tive um professor, ele não conheceu o Senhor, mas ele simplesmente, para ser diferente, cada sexta-feira, 5 horas, no fim de semana, antes de começar o fim de semana no serviço, ele fumar um cigarro. Ele nunca ficou viciado, ele simplesmente gostava do costume de fumar um cigarro uma vez por semana. Claro, isso não prejudicou ele. Eu não estou falando que não era, se ele fosse cristão, seria um mau testemunho, talvez, mas a Bíblia não condenou. Ele não estava viciado e, com certeza, um cigarro uma vez por semana não estava prejudicando a saúde. Por outro lado, é muito comum entre pessoas no ministério de ficar com obesidade, gordo, que realmente mata a pessoa com muito mais frequência do que um cigarro por semana, como o meu professor fez. Eu não estou falando que está certo de fumar ou nada disso, mas eu estou falando, a gente tem uma tendência de aplicar o princípio num lugar e não no outro, porque a gente coloca regras. É mais fácil seguir regras do que princípios. Eu já dei para vocês muitas vezes esse exemplo daquela menina que veio para nosso acampamento uma vez de uma outra denominação e ela chegou cada dia me perguntando: pastor, é pecado fazer isso? Pastor, é pecado fazer isso? Ela queria definir uma lista porque ela queria viver regras. A razão que ela queria viver regras porque ela queria saber quanto do mundo que ela podia ter sem desagradar a Deus, em vez de simplesmente eu quero andar com Deus e viver conforme princípios. É muito mais fácil definir as regras, porque você pode viver sua vida normal, sem pensar muito em Deus, você só segue as regras. Mas realmente o andar pelo Espírito requer que a gente vive conforme princípios e vive em comunhão para viver essa vida santa. Então, como eu falei, regras podem ser seguidas mecanicamente. No meio da página 66 tem os exercícios e perguntas. Primeiro é interessante, Jesus ordenou que não julgássemos, em Mateus 5, 1 a 12. Claramente ele falou para não julgar, mas Paulo mandou que julgássemos, em 1 Coríntios 5, 12 até 6, 4. Quando devemos julgar e quando não devemos? O que ele está querendo dizer de não julgar? Eu acho muito importante essa pergunta, porque quando a gente confronta uma pessoa com pecado e fala: quem é você para me julgar? Por outro lado, mal aplicando esse trecho, esse é um tempo que devemos julgar. E tem outros tempos em que a gente julga outra pessoa que não devemos. E faz avaliações como não devemos, porque a gente não sabe o coração de certas pessoas. Número 2. Qual a sua atitude para com aqueles que vivem de modo mais livres do que você? E para com os que vivem de modo mais estritos que você? Qual a sua atitude? Quer dizer que você vive uma pessoa que, por exemplo, ele não está praticando certas coisas que você fala: não, mas isso não é pecado, não. E você pratica.
E você vê que ele não está fazendo essas coisas. Por outro lado, você vê uma pessoa que você sabe que a Bíblia não especificamente condena alguma coisa, mas ele faz coisas que não te agrada. Qual é a sua atitude para com estas pessoas? Eu confesso que dentro da Igreja dos Irmãos eu me convivo muito bem com pessoas de dois lados assim. Eu vou para alguns lugares e eu me dou muito bem com pessoas que vivem vidas mais restritas. Eu sei que eles têm convicções diferentes, mais restritas que eu. Eu não tenho nenhum problema e eles me respeitam, eu respeito eles. Por outro lado, eu vou para alguns grupos que pessoas praticam algumas coisas que realmente eu não concordo. E eu também me convivo bem com essas pessoas, mesmo que eu não concordo sobre certas coisas. Número 3, lê 1 Coríntios 9, 1 a 22. Como nossa liberdade pode interferir em nossa habilidade de pregar o Evangelho? Número 4, por que julgamos as pessoas que aplicam princípios diferentes do que nós? Número 5, avalie sua vida à luz disso. Está julgando alguém? Confesse isso a Deus agora. Um exemplo aqui é a distinção entre dias, o sábado. Agora, você pode ver em Colossenses 2, 16 a 17, ele fala, ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Agora, que ele está mandando é que houve alguns judaizantes, pessoas que queriam impor judaísmo em cima do cristianismo. E essas pessoas estavam julgando na salvação das pessoas que não praticaram a comida ou bebida, quer dizer que ele estava não seguindo as regras da dieta dos judeus. E ele fala das festas, lua nova, os sábados são esses feriados ou festas judaicas que eles tiveram, e ele falou que, e claro que esse julgamento é que essas pessoas estavam ligando a salvação da pessoa, por isso ele falou, se você não pratica isso, você não é salvo. Ele fala porque tudo isso tem sido sombra, quer dizer, uma figura, uma prefigurava uma coisa, mas o corpo, a substância disso é Cristo. Então, dessas pessoas eram legalistas. E legalista é diferente do que uma pessoa com consciência mais fraca. Porque aquela pessoa mais fraca está não na fé, nas obras da lei, mas em Cristo. Mas mesmo assim, a consciência não deixa ele praticar certas coisas. Na Gálatas capítulo 4, versículos 9 e 10, mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, quer dizer, ele queria falar, a iniciativa veio parte de Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós, tenho eu trabalhado em vão para convosco. Então, nessas pessoas estavam olhando na questão legalista do sábado. Agora, nesse trecho que nós estamos tratando, é que a pessoa veio do judaísmo. E ele sabe que ele não é salvo por guardar a lei. Ele sabe que Deus criou todos os dias, que a substância é Cristo. Mas a consciência não permite que ele pratique as coisas no sábado. Então, ele não sente bem fazendo isso. Deixa-me dar um exemplo disso. Eu lembro que eu estava trabalhando com um amigo meu, que é missionário, e eu estava tentando montar um mutirão para trabalhar. A nossa igreja não teve culto de manhã ou escola dominical. Então eu falei, por que a gente não vai lá trabalhar o dia inteiro lá, almoço juntos, daí toma banho lá no prédio da igreja e a gente daí assiste o culto juntos. E meu amigo olhou para mim e falou, não, eu não concordo. Ele falou, eu acho que não devemos trabalhar no domingo. Eu não sinto bem fazendo isso. Eu sei que meu amigo ele não é legalista.
Ele é um homem de Deus. Mas eu sei que a consciência dele, por causa da criação, não permitiu que ele trabalhasse nos domingos. Então ele não trabalhou no domingo. Então eu cortei o mutirão aquele dia. A gente não praticou em respeito pela consciência dele. Agora, é diferente do que, por exemplo, o adventista, ou você pode ver isso até entre adventistas, né? Muito adventista questiona a salvação. O fato da doutrina adventista fala, se você não guarda o sábado, você não é salvo. Ele liga isso com sua salvação. Esse é diferente do que meu amigo, que a consciência dele não permitiu ele fazer isso. Agora, nesse trecho aqui, versículo 5, ele fala, faz diferença entre dia e dia. Então, ele tem uma distinção, ele prefere, essa é uma questão mais de uma preferência, que ele fala que tem certos dias que são separados para o Senhor. E ele fala, outro julga iguais todos os dias. Ele fala, não, para mim, agora que eu estou em Cristo, todos os dias estão dedicados ao Senhor. Eu não faço distinção entre o dia. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente, quer dizer, ele até mandou isso. Esse é um imperativo. Ele fala, cada um tem isso, decide na sua mente, avalia a coisa moralmente e faça isso. Esse é um mandamento, de fato, que ele está falando. Cada um tenha mandamento, opinião, no sentido de uma convicção diferente sobre esse assunto. E ele deu o princípio aqui, nota que eu coloquei na sua apostila, bem definido, completamente convencido disso. A mente é razão e vontade e consciência moral da pessoa. E ele falou uma coisa aqui, é muito importante. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. Quer dizer, a pessoa vive essa vida mais restrita, ele é uma pessoa salva, não legalista. Ele simplesmente está falando, eu quero agradar ao Senhor, então eu não vou praticar nos certos dias da semana certas coisas. E ele fala, e quem come, para o Senhor come. Quer dizer que ele está fazendo para o benefício do Senhor e não para ele mesmo, porque dá graças a Deus. No sentido é que ele está focalizando na pessoa de Deus quando ele come isso. Até carne. Porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come. E dá graças a Deus. E o ponto desse trecho é que as duas coisas estavam dando graças a Deus. Isso mostra para mim claramente a diferença entre o legalista e uma pessoa que é simplesmente vivendo uma vida mais estrita. Porque legalismo não há alegria. Não há uma coisa de gratidão. Porque, por exemplo, nota que ele falou, ele não come e dá graças a Deus. Isso indica que ele tem gratidão. Ele não está falando, puxa, eu sou crente, não posso fazer uma coisa, atitude dessa. Ele está falando, puxa, que privilégio de sacrificar minhas coisas, dessa coisa para Deus. Eu sou grato, meu coração, em não comer essas coisas. Ele não está reclamando. Ele não está falando, poxa, se eu não fosse crente, eu poderia estar comendo essas coisas. Não, ele tem gratidão no coração. Então, uma pessoa legalista não tem isso. Então, para mim, esse aqui distingue entre o fraco na fé e o legalista. O fraco na fé entende que é a graça do Senhor Jesus Cristo que salva ele. E ele vive uma vida mais restrita porque ele quer fazer para o Senhor e ele dá graças. Nota, tem uma pessoa que gosta de libertagem, né? Que tem muitas pessoas que por exemplo, querem uma religião que não tem tantas restrições, então eles vão lá para a igreja dos irmãos porque não tem todas as regras que outras religiões têm, então, mas eles não dão graças. Eles simplesmente gostam da sua liberdade. Ele não está pensando no Senhor, mas está pensando em si mesmo. Então a ideia é se a gente vive uma vida mais restrita ou mais aberta, o que deve estar no nosso coração é gratidão por poder praticar ou não praticar aquilo. Eu espero que isso é bem claro, que o ponto principal disso
é da alegria de servir ao Senhor. Eu desejo fazer para o Senhor. Que eu falei, muitas pessoas que vivem sem restrições não estão fazendo para o Senhor, mas para si mesmo. E as pessoas que vivem vida mais restrita não estão fazendo com gratidão, mas com meio murmuração. Por isso eles ficam chateados quando outros praticam. Então, ele colocou em 7 a 9, esses versículos são meio mais fáceis, mas ele falou, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porquanto se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então, esse é o ponto, é que eu não estou vivendo isolado dos outros cristãos, eu estou vivendo para o Senhor acima das outras coisas. Eu não estou vivendo simplesmente olhando do que é bom para mim, eu estou olhando o que é bom para o Senhor e bom para meus irmãos. Então eu vivo, morro, eu faço para o Senhor, a ênfase desse trecho é para o Senhor, para o benefício dele, para a glória dele. Ele terminou essa parte, e foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, ou ressuscitou, para ser Senhor tanto dos mortos como de vivos. Então o Senhor queria ser o Senhor da nossa vida. O senhorio do Cristo é o principal. Não é que você faz ou não faz. Você está vendo embaixo do senhorio de Cristo? Essa é a questão que é a principal aqui. Então, só para comentar sobre essa última parte do versículo, você pode ver o paralelo que Paulo usou aqui. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu. Então, morrer, ressurgir é paralelo para que seu Senhor, Kurios, Senhor, tanto dos mortos como os vivos. Então, ele começou com os mortos, não falando de pessoas que são mortas espiritualmente, mas porque ele falou, porque se vivemos para o Senhor vivemos. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer dizer, podemos até, embaixo do seu senhorio, morrer para a glória dele. Então, esse que está falando, ele ser o Senhor dos mortos, as pessoas que morreram por ele, para a glória dele, e também dos vivos, os que ressuscitaram. Esse é paralelo que Paulo falou em Filipenses 1:21, porquanto para mim o viver é Cristo e morrer é lucro, porque ele é Senhor dos vivos e dos mortos. Então, lá embaixo, na página 76, tem esta observação. A motivação de um verdadeiro cristão é de glorificar a Deus. Se ele deixa de fazer algo, sua motivação é de agradar a Deus, está fazendo por Deus. Devemos respeitar isso. Então, ele não está pensando em si mesmo, mas está pensando no Senhor. Agora, pode estar pensando em si mesmo, mas está errado isso. Se a pessoa age dentro da sua liberdade com motivação correta, esta também querendo glorificar o Senhor com a sua vida. Então, se você quer fazer isso, não para seu benefício, mas para agradar a Deus e dar graça a Ele, está fazendo correto. Se você fazer alguma coisa, se você fazer isso não para seu benefício, mas para a glória dele e dar graças, isso também glorifica a Ele. Página 77. Só o Senhor tem autoridade para julgar as pessoas. Romanos 14, 10 a 12. Então ele falou, tu, porém, por que julgas ao teu irmão? Mais uma vez ele está falando, você não tem o direito de julgar seu irmão. Você não tem o direito de julgar dessa maneira. E ele falou, e tu, por que desprezas o teu irmão implicado aqui? Pois todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus. Então, a palavra tribunal aqui é bema. Esse é onde nós vamos ser examinados. Deus vai examinar nossa motivação. Primeiro, esse é paralelo de 1 Coríntios 3, 13 a 15, onde ele falou que nós vamos ser julgados para avaliar se nós produzimos
pedras preciosas, ouro e prata, ou se nós produzimos feno, palha e madeira em nossas vidas. Nossas obras vão ser avaliadas nesse ponto. As obras no sentido, não o que a gente fez ou não fez, mas realmente a motivação por trás do que nós fizemos. Porque eu sempre gosto de indicar que Jonas, ele teve mais sucesso do que qualquer pregador. Mas realmente a atitude dele foi péssima. Jeremias foi rejeitado. Ninguém escutou sua mensagem. Mas por outro lado, ele fez com motivação correta para honrar a Deus. Então ele falou que nós todos vamos comparecer perante Deus. Coloquei na apostila a atitude entre os dois. Não tenho o direito de fazer isso, de julgar o fraco que vai julgar o forte e desprezar o forte, desprezar o fraco. Os dois prestarão contas a Deus e não ao outro. Essa palavra que ele usou para o tribunal de Cristo é a palavra bema, e onde nossas obras vão ser julgadas não para determinar salvação, mas para determinar galardão. Muitas pessoas vão sofrer naquele dia, mesmo sendo salvo, porque vão ver que as motivações deles estavam erradas em muitas coisas que fizeram. Então, a prova disso, que Deus vai julgar as pessoas, ele colocou citando Isaías 45, 23, ele falou em versículo 11, como está escrito, por minha vida, diz o Senhor. Esse é basicamente uma abreviação do que está escrito na Septuaginta. Ele falou naquilo, eu tenho jurado por mim mesmo, e a palavra tem saído da minha boca. Ele falou, mas ele abreviou, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Quer dizer, ele está até indicando que os salvos e os não salvos vão prestar conta perante Deus. Todos nós vamos fazer isso. Então, a conclusão, cada um de nós, individualmente, vão prestar contas, vão indicar uma explicação de nós mesmos, não dos outros, mas nós vamos explicar e prestar contas pelas nossas atitudes e não dos outros. Então Deus vai julgar, mas esse aspecto de julgar e condenar outras pessoas não cabe a nós, mas os outros. Isso não significa que a gente não condena ações que a Bíblia condena. Isso é diferente. Então, Deus avaliará as nossas motivações, que ele está falando nisso. Ainda na página 77, tem número 3. Como ter unidade em meio a convicções diferentes. Romanos 14, 13 a 23. Então, não leve a seu irmão tropeçar. Versículo 13. Então, como ter uma unidade em meio de convicções diferentes? Porque eu já vi muita gente falar, olha, a igreja dos irmãos tem que ser do mesmo jeito. Se um prega isso, todos têm que pregar a mesma coisa. Há espaço para a gente ter convicções diferentes dentro da mesma igreja? É possível para a gente conviver um com o outro quando alguma pessoa pratica que o outro não pratica e vice-versa? Vamos ler. Semente 65, Romanos 14, 13 a 23 fala: devemos usar nossa liberdade para edificar os outros e não para os destruir. Devemos usar nossa liberdade para edificar os outros e não para os destruir. Agora, você lembra, na última parte, estamos falando de usar nossa liberdade para a glória de Deus. Aqui, a ênfase é mais de usar nossa liberdade para edificar os outros e para não destruir. Então, vamos orar. Deus, eu agradeço, Senhor, muito pela Tua palavra e como nos dê essa orientação. Eu desejo mais e mais viver conforme os princípios da Tua palavra. Eu peço que o Senhor nos dê essa orientação e mostra o Teu plano para nossas vidas.
Eu peço que o Senhor cada vez mais ajude-nos a discernir e conviver em amor com pessoas que têm diferentes convicções do que nós. Eu peço, Deus, que o Senhor ilumine nossas vidas e aplique essas coisas, porque é uma coisa tão prática de como nós tratamos outras pessoas. Deus, eu quero oferecer minha vida, minhas liberdades no altar do Senhor para ser usado pelo Senhor para edificar as vidas de outras pessoas e não para me agradar apenas. Colocamos isso perante o Senhor em nome de Jesus. Amém. Semente 65, Romanos 14, 13 a 23 fala: devemos usar nossa liberdade para edificar os outros e não para os destruir. Escandalizar não significa chocar, mas fazer alguém tropeçar no seu andar com Cristo. Eu já ouvi isso muitas pessoas de escandalizar o irmão no sentido, puxa, ele ficou chocado com seu comportamento. Isso não é que esse versículo está falando. A ideia de escandalizar é que você leva uma pessoa a tropeçar. Agora, é possível, por exemplo, eu exercer minha liberdade na frente de certas pessoas e eu posso tirar meu respaldo perante eles pelas minhas ações, mas isso é diferente do que escandalizar. Escandalizar é de tropeçar seu irmão. Deixa-me dar um exemplo. Eu poderia, por exemplo, o irmão que ele tem essa ideia que futebol é pecado. Então, eu vou lá e jogar futebol. E ele pode até ser chocado para ver me jogando futebol. Se você vê como eu jogo, é um choque mesmo, né? Eu jogo muito ruim, sou perna de pau. Mas ele pode até chocar e falar, puxa, né? Mas daí eu falo, ei, vem, vamos jogar. Mas a consciência dele está falando, não, futebol é pecado. Desde eu me converti, eu lembro que futebol era meu Deus, e agora se eu jogar futebol, é pecado. Não, vem, não tem problema. E eu fico incentivando. Daí, contra a consciência dele, ele joga. Eu escandalizei ele, porque eu fiz ele fazer algo que era contra sua própria consciência. Então, ele está falando isso nesse sentido, que ele pode pensar, não, mas Bruce, respeito ele, eu vou jogar porque ele está jogando, daí ele faz. E isso realmente causa ele tropeçar. Paulo incentivou as pessoas a abrir mão às suas liberdades para o bem dos outros. Quando estamos decidindo se devemos aplicar nossa liberdade, devemos perguntar se nossas ações procedem da fé e do amor. Se não procedem desses dois, é pecado, mesmo que a Bíblia não condena tal ação. Devemos abrir mão dos nossos direitos em amor. Então, esse trecho está falando que, ok, eu estou bem perante Deus, entendo minha liberdade, mas isso não é só a única questão aqui. Você tem que ver o impacto das suas ações no seu irmão. Então, exercícios e perguntas. Leia 1 Coríntios 9. Qual era a atitude de Paulo sobre a sua liberdade? Número 2. O que significa o versículo 17, lá em 1 Coríntios 9? Como nossas ações podem fazer com que uma pessoa tropece? Como podemos usar nossa liberdade para edificar os outros? E número 5, ore por amor e sabedoria para aplicar sua liberdade corretamente. Porque eu já vi muitas pessoas aplicar sua liberdade de maneira que realmente não edificou ninguém. É simplesmente estava exaltando sua liberdade e fazendo para seu próprio benefício, em vez do aspecto de ajudar a outra pessoa a crescer na sua fé. Deixa-me só dar um pequeno exemplo aqui. Eu espero que você entenda o que eu estou falando aqui. Eu tive uma grande conversa com um grupo de pessoas outro dia sobre isso. Tem um versículo que fala contra, ou fala essencialmente que nosso corpo é santuário do Espírito Santo.
Ele deu um princípio muito importante lá, que simplesmente meu corpo físico não é uma coisa neutra no sentido, mas pertence ao Senhor, e porque o Espírito Santo habita em mim. Então, o que eu faço com esse corpo que o Senhor me deu é importante. Então, no contexto, em 1 Coríntios 6, quando ele falou isso, ele estava falando sobre adultério, de não juntar o corpo, meu corpo, que seu corpo, que é santuário do Espírito Santo, como uma prostituta a prostituta que estava lá era uma prostituta que era deusa de um templo, de uma religião falsa. Então, ela essencialmente é um templo de demônios e seu corpo é o templo do Espírito Santo. E ele estava falando como é que pode até pensar numa coisa, é uma coisa tão incoerente de pensar que você podia juntar o templo do Espírito Santo, o templo de Deus, com meretriz. Mas aquele princípio pode ser muito mais amplamente aplicado. Eu tenho que cuidar do meu corpo, faço exercício, eu durmo, alimento. Todas essas coisas são importantes, porque essas coisas vão cuidar do templo do Espírito Santo que está em mim. Então, eu tenho que respeitar meu corpo. Esse é o princípio que está falando por trás disso. Agora, fumar. Vamos usar um exemplo como fumar. A Bíblia não fala, não fume. Não tem nenhum mandamento nas Escrituras que fala isso. A ideia que nós, como cristãos, não devemos fumar é baseada em um princípio bíblico, que meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu sempre penso no meu orientador, que ele não conheceu Jesus, mas é uma coisa que... Eu acho que ele era filho de um pastor. Ele nunca quis se viciar em tabaco e uma vez por semana, na sexta-feira, ele ia pegar um cigarro e fumar um cigarro 5 horas sexta-feira. Só um cigarro. Com certeza não foi viciado. Com certeza não fez mal para seu corpo, porque um cigarro não faz mal. É o hábito, é o aspecto que você continuamente fumando 2 pacotes por dia que faz o mal. Uma vez, um cigarro por semana não ia fazer mal para ele. Agora, eu não estou falando do testemunho, esses outros aspectos, eu simplesmente estou falando do fato que não fez mal. Mas, como meu aluno outro dia mencionou, a gente está muito forte e rápido para condenar fumo, mas que tal quando a pessoa não cuida do seu corpo? Quando não vai para o médico para fazer o exame? Quando não vai para dentista para cuidar dos seus dentes? Quando ele fica gordo e não faz exercício, ele não está maltratando o corpo também? Então, qual é o maior pecado na vida da pessoa? Então, a gente tem que ver e aplicar esses princípios de uma maneira coerente. Eu estou falando isso porque Jesus trabalhou em cima de não regras, mas em cima de princípios. Então, o que é o princípio que devemos seguir é de cuidar do nosso corpo e não tentar fazer regras de definir o que é legítimo e não é legítimo nisso. Então, parcialmente, por causa disso, se a gente anda conforme princípios, nós não vamos ser completamente uniformes como aplicamos, porque temos passados diferentes. Então, nós já falamos um pouco isso, mas eu queria mencionar isso de uma maneira mais forte aqui. Então, muito dessas coisas, princípios, assim, vão poder ser aplicados de uma cultura para outro, uma parte do país para outro. Então, isso é importante para a gente aprender a viver assim. Aí, por isso, ele falou em versículo 13, ele falou, não nos julguemos mais uns aos outros. Em outras palavras, ele está exigindo que eles, se eles tivessem, não há aplicação necessariamente que já estavam julgando ao outro, mas é bem capaz que alguns estavam. Então, ele está mandando eles parar de julgar um ao outro dessa maneira. Então, de qualquer maneira, ele está falando de não julgar. Ele não está falando com isso de não julgar em termos de não chamar a atenção do pecado.
Ele simplesmente está mandando a gente não julgar a espiritualidade da pessoa conforme nosso padrão exterior. Então, tem pessoas que eu sei que amam o Senhor, que fazem coisas que eu não faria. Mas eu não olho nisso como a falta da espiritualidade nas pessoas só porque eles não estão vivendo conforme o padrão que eu determinei para a minha vida. Agora, se a pessoa está quebrando plenamente o que as Escrituras falam, é outra coisa. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Por um lado, ele está falando, gente, vamos parar de julgar do lado negativo, de avaliar a espiritualidade da pessoa pelas coisas a maneira que eles aplicaram os princípios. E ele falou no lado positivo, em vez de pensar em você e julgar outra pessoa, ele está falando, pensa em outras pessoas, como você pode ajudar, no sentido de não colocar obstáculo. A pior coisa é de colocar um tropeço, a ideia de o seu tropeço é um obstáculo e indica uma ocasião para ofensa, uma coisa que podia impedir o progresso espiritual, quer dizer, suas ações, a pessoa tem convicção contra aquela coisa e você vai praticar na cara da pessoa, aquela pessoa pode até impedir, seria um tropeço no ponto de obstáculo para seu crescimento. E ele usou outra palavra, escândalo. Isso não é uma coisa que causa a pessoa ficar triste ou chocado, mas a ideia do escândalo é que você leva a pessoa a fazer algo contra a sua consciência. Então, no lado negativo, os dois são meio negativos. No lado negativo, ele falou, não julgue, mas daí ele falou, por outro lado, do contrário, pense na outra pessoa, de como você pode até não criar nenhuma barreira para seu crescimento espiritual. Então ele está falando, o uso da minha liberdade, eu poderia ser uma barreira no crescimento espiritual de uma outra pessoa. Eu lembro dessa questão, só mais um exemplo, de um acampamento. O que aconteceu é que o assunto foi adoração. E quando eu me converti, eu tava muito ligado com xadrez. Xadrez era minha vida um tempo antes de me converter. Eu joguei muito. Não era tanto minha vida, mas eu estava muito, muito bem no xadrez. Coloquei muita energia em desenvolver meu jogo. Mas um dia quando eu me converti, eu parei, porque eu reparei que estava realmente sendo um obstáculo para meu crescimento espiritual. Não é que xadrez é pecaminoso em si, mas eu vi que não era uma coisa boa para mim. Daí eu fui para um acampamento e eu comecei a jogar xadrez contra alguns jovens e eu comecei a ganhar muito. Aí começou a se tornar importante para mim de novo. Então o que aconteceu? Eu parei de jogar. E eu lembro que um dos jovens ficou chateado comigo. Não, Bruce, tem que jogar. E eu sabia, se eu ia jogar, eu estava pecando. E ele não sabia do meu passado. E de certa forma, da maneira que eu falo, não, mas eu estaria pecando. Ele fala, não, mas é ridículo. Xadrez não é pecado. No meu caso foi. Então ele estava sendo um obstáculo para mim, um tropeço para mim. Porque ele estava querendo me forçar a fazer algo que ia realmente prejudicar a minha vida. Agora, Paulo explicou isso melhor em versículo 14. Eu coloquei na apostila aqui, ponto B, na página 77, de não entristeça a seu irmão. Porque ele falou, eu sei, e disso sou persuadido no Senhor. E quando ele fala isso, ele está convicto, certo, ele usa o tempo perfeito de falar que Deus tinha me convencido nisso, em Cristo Jesus, que nenhuma coisa é de si mesmo impura, ou literalmente no grego comum. Nada é algo que não é santa, porque Deus é que preparou as coisas. Ele falou, estou convencido que não existe essa coisa de ser em si mesmo uma coisa impura. Mas, em contraste com isso,
a si mesmo, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Então, quando uma pessoa usou a palavra logizomai, a pessoa olha e considera aquilo e olha naquilo como impuro. Se ele está olhando como impuro, é impuro para ele. Então, no meu caso, naquele momento, xadrez se tornou uma coisa impura para mim. Então, para mim, da minha ótica, eu não podia jogar. Outras pessoas podem jogar xadrez, eu não ia pensar que são menos espirituais do que eu, nada disso, porque jogam xadrez. Mas para mim, eu estava considerando isso impuro nesse momento. Agora, nesse contexto que estava acontecendo, era comida sacrificada aos ídolos, era o grande assunto, como estava em 1 Coríntios 8, 9 e 10. E você pode imaginar um judeu que foi criado no sistema de judaísmo, carne de porco foi impuro. E praticamente por causa dessa criação foi difícil para ele não ter isso na mente. Então, carne de porco a gente sabe que não é impuro em si mesmo. Pode ser mal para a saúde, mas não é impuro cerimonialmente. Mas se, na minha visão, minha ótica, no logizomai, eu estou atribuindo impureza àquilo, para mim é impuro. Então, eu não vou entristecer meu irmão, tropeçar meu irmão. E versículo 15, como está lá embaixo no 77, eu não vou destruir meu irmão. Versículo 15 fala, se por acaso de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Então, claro que ele não está falando que nós temos o poder de levar a pessoa a perder sua salvação, mas ele está falando, você vai ferir, até ofender ou criar uma tristeza e destruir seu irmão aqui. Então ele fala, por causa da comida, você vai ferir ou entristecer seu irmão, você não está conduzindo sua vida conforme amor aqui. Então esse não é, você não está andando pelo padrão de amor, você está só considerando o que é bom para você. Eu quero minha comida, tenho o direito de fazer isso, então vou comer. Se outra pessoa não gosta, problema dele. Essa é a maneira que o mundo anda. Mas que nós, como cristãos, nós devemos ver, ok, como Paulo, estou convencido que não há nada pecaminoso com essa comida, mas eu sei que para meu irmão aqui, eu sei que ele tem isso na mente dele e eu para realmente não causar de ferir ele de alguma maneira ou entristecer, eu não vou fazer. Por quê? Porque eu amo meu irmão. Eu amo meu irmão mais do que meus direitos, e é mais importante o bem-estar do meu irmão do que minha liberdade de comer certas coisas que eu gosto. Daí, ele fez um mandamento, até exigindo eles parar. Talvez eles estivessem abusando sua liberdade. Ele falou, por causa da tua comida, não faças parecer. Ele falou, pare de destruir a vida espiritual da outra pessoa. Esse que é o senso disso. E ele fala, como é que você vai destruir alguém para quem Cristo morreu? Simplesmente porque você tem o direito de fazer isso, ou liberdade para comer. Ele falou, pense isso, Cristo morreu por aquela pessoa. Cristo amou aquela pessoa tanto que chegou ao ponto de morrer por aquela pessoa. E você? Agora, como está na sua apostila, se suas ações danificam o seu irmão, suas ações não são fruto de amor. A ágape que ele usou aqui. Entristecer significa te ofender, perecer, destruir seu bem-estar. Quer dizer, você está abalando a fé daquela pessoa pelas suas ações. Porque em Cristo morreu, Cristo pagou um preço e você tenta destruir sua obra por causa da comida em nome da sua liberdade cristã. Página 78, ponto D. Tenha um bom testemunho. Não é somente
seu irmão, mas tem que pensar nas pessoas que não conhecem ao Senhor. E versículo 16, ele fala: não seja, pois, vituperado o vosso bem. Então, o vosso bem é sua liberdade. E outras palavras, deixa eu me traduzir dessa mais. Então, a conclusão: não deixe uma coisa boa, uma coisa que é excelente, que é sua liberdade, uma coisa preciosa, se tornar uma coisa para as pessoas falar mal. E de fato, ele deu um mandamento: pare de exercer sua liberdade de uma maneira que vai levar as pessoas a falar mal dessa liberdade. Então, eu já vi isso muito. Eu vi um grupo que eu achei muito estranho, porque os ensinos da palavra foram excelentes, mas quando essas pessoas, eu lembro que você vai para uma festa, eles beberam muito cerveja, não muito, eu nunca vi bebedice entre eles ou nada, não foi excesso, mas você pode ver que eles gostavam da sua liberdade, falar: você tem problema que eu estou tomando cerveja, o problema está contigo, né? Então era uma atitude de muito abuso dessa questão de liberdade cristã, e repercutiu mal entre muita gente a maneira que eles fizeram as coisas, e as pessoas que conhecem Jesus como as pessoas que não conhecem Jesus. Então Paulo está falando: não seja, pois, vituperado o vosso bem, não deixa uma desculpa para as pessoas falar mal aquilo que é bom na sua vida. Versículo 17, ele falou: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, que ele está falando, uma vida de santidade é mais importante do que a nossa liberdade. Então, o que ele está querendo dizer? A essência de estar no reino é o quê? Não que você come ou não come. Então, ele está falando que o reino de Deus, a essência de ser parte, participar, a essência de ser cristão, não é comida e bebida. Isso não tem nada a ver com o seu estar com Cristo. Mas o que é? Qual é o fruto? Qual é o fruto de Cristo estar na minha vida? Minha liberdade? Isso mostra que eu sou de Cristo? Não. Justiça, uma vida reta, é mais importante do que minha liberdade. Uma vida de paz na igreja, em termos de relacionamentos com outras pessoas, é mais importante do que minha liberdade. E alegria é o fruto de paz e justiça na igreja, e isso produz verdadeira alegria entre as pessoas. E isso está no contexto do Espírito Santo, produzido pelo Espírito Santo nas nossas vidas. Então, a essência de uma vida cristã não é definido se você bebe ou não bebe, come ou não come, mas o fruto de justiça e paz que transbordam em alegria pelo Espírito Santo na sua vida. Isso que é importante. Mas está vendo, você pode ver que pessoas brigam sobre regras. Você tem as pessoas que têm mais liberdade, estão falando: olha, eu posso fazer essas coisas seguindo regras também. E outras pessoas estão falando: não tenho essa liberdade. Então tem os dois lados. Versículo 18. Aquele que desse modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Então ele fala: se a pessoa desta maneira está servindo Cristo, ele usou a palavra douleo, que significa servir como escravo. E ele fala: isso é aceitável ou agradável a Deus e aprovado, quer dizer, uma coisa genuína por homem. Nota que ele está falando, em vez de olhar em minha liberdade que eu posso ou não posso fazer, o que eu devo preocupar? De servir Cristo, não servir meus desejos, de uma maneira que agrada a Deus, que é aprovado por Deus, e agradável a Deus e aprovado por homem. Quer dizer que você vai olhar nas pessoas na sociedade ao seu redor e fazer conforme isso.
Então, você vai, às vezes, precisar abrir mão das suas liberdades. Então, a pessoa que serve Cristo nessa maneira, essa que é a maneira que deve fazer, de ser aceitável ou agradável a Deus, quer dizer que não olhando na liberdade, e aprovado, essa palavra de ser aprovado, de ter o respeito dos homens. Então, os homens devem olhar e ver o fato que minha fé é genuína. E finalmente, versículo 19 fala nosso alvo, o que os homens devem correr atrás. Ele fala assim, pois seguimos as coisas da paz e também da edificação de uns para com os outros. Então, o que devemos seguir é paz com outras pessoas. E a ideia de seguir é de correr atrás, esse é nosso alvo. As coisas que vão ser paz no corpo de Cristo e vão ser coisas para edificar as outras pessoas. Você pode ver que muitas pessoas estão na igreja que são muito individualistas. Eles querem saber e fazer as coisas para se agradar. Mas aqui ele está falando da importância de viver uma vida de paz com as pessoas, mas sempre olhando de como podia edificar, encorajar a vida da fé da outra pessoa. Então, o ponto de todo esse trecho é que você deve sempre olhar no fato que a questão não é a sua liberdade que é importante, mas a paz no corpo de Cristo, a edificação dos seus irmãos. Eu sei, eu tenho muitas coisas que eu sei que eu tenho liberdade de fazer, mas eu não faço por causa da nossa sociedade. Eu sei que coisas que podiam negativamente afetar a minha habilidade de servir ao Senhor aqui. Não porque são pecaminosas, mas porque eu sei que não ia repercutir bem entre as pessoas. Então isso é importante. Ponto E, versículo 20 a 21. Não prejudica a obra do Senhor. Então, essa parte aqui ele falou, não destruis a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. Então, ele falou, pare de desmanchar, em outras palavras, demolir a obra de Deus. O que é a obra de Deus? O que Deus está fazendo na vida daquela pessoa. A gente sempre tem o lado positivo. Eu posso edificar aquela pessoa. Eu posso até contribuir e ser usado por Deus para edificar aquela pessoa. Se eu estou agindo em amor, eu vou querer isso. Por outro lado, eu sei que eu poderia fazer coisas que iam destruir a vida da outra pessoa. Então você tem essa opção. E ele falou, pare de fazer e essencialmente você está lutando contra Deus, a obra de Deus na vida de uma pessoa por causa da comida. Você está falando, eu quero, eu gosto, tenho o direito de fazer, pronto. Você não está considerando necessariamente a obra que Deus está fazendo na vida daquela pessoa. E eu sei que tem pessoas que escutam isso, talvez vão se reconhecer nesse aspecto. Eu tenho trabalhado com muitas igrejas muito conservadoras. Eu tento viver, quando eu estou junto com as pessoas, da maneira que as pessoas vivem, e eu tenho respeito dessas pessoas. E eles vão me escutar, e eu quero ajudar essas pessoas cooperar com o que Deus está fazendo nessas vidas. Se eu realmente chegar lá exaltando minha liberdade, eu ia destruir a vida das pessoas, a fé dessas pessoas, e eu não ia ter respaldo para ajudar aquelas pessoas a crescer. Então sempre nós devemos estar abrindo mão de nossas liberdades para o bem das outras pessoas. Ele falou, todas as coisas são limpas, aceitáveis. Todas as coisas, ele falou aqui, na verdade, todas as coisas, na verdade, são limpas, cerimonialmente aceitável, mas é mal para o homem comer com escândalo. Quer dizer, é mal quando ele come e ele faz isso de uma maneira que vai danificar a vida espiritual da outra pessoa. Então, em si mesmo não é mal, mas se torna mal quando você não está agindo em amor
e negativamente afetando a vida espiritual das outras pessoas. Versículo 21, ele falou, é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Então, ele está falando, é excelente, versículo 20 fala o negativo. Não é bom destruir a obra de Deus por causa da comida. Mas daí, ele fala em 21, é excelente, é uma boa coisa de não comer carne, ou beber vinho, ou fazer qualquer outra coisa que vai danificar a vida de outra pessoa. Tropeçar é de fazer aquela pessoa pecar, em outras palavras. Está duvidoso o trecho, ofender ou enfraquecer. Se está no original ou não, não é importante, mas a ideia é importante, eu creio aqui. Que eu levo a pessoa a pecar contra sua consciência, eu levo a pessoa a ser ofendido por causa disso, ou eu enfraqueço sua fé pelas minhas ações. Então, essas são as maneiras que a gente podia abusar da nossa liberdade. Aí, finalmente, na página 78, aqui tem haja conforme suas convicções, versículo 22, 23. Esse é um versículo muito importante. Para mim, essa é a excelente conclusão desta parte, mas ele vai continuar em capítulo 15 tratar esse assunto, mas mostrar como Jesus fez isso. Então, é bom para a gente evitar aquilo que pode impedir o progresso do outro. Esse que ele está falando é moralmente excelente. Em vez de comer com escândalo, isso é de comer e causar ofensa ao outro, a forte na fé está abusando sua liberdade. Ele falou, isso é mal. Ponto F, haja conforme suas convicções. Versículo 22 fala, a fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. E olha o princípio, e tudo o que não provém de fé é pecado. Então, a fé que tens, isso é que ele está falando, as convicções sobre suas ações depois de um honesto estudo das Escrituras. Você olha o que a Bíblia fala, você não vai da tradição do homem, você não olha no que você gostaria de fazer, mas você objetivamente examina as Escrituras. E ele falou, a fé que você tem a sua própria convicção perante Deus. Então, você que vai responder. Quando nós estamos estudando as Escrituras, nós não devemos fazer algo que a gente, através dos nossos estudos, entendimento, considerar pecaminosa. Então, simplesmente eu já vi pessoas ir para as Escrituras para achar maneira de justificar seu pecado. Isso não é bom também. Ou de condenar outros. Eu lembro um amigo meu falou que quando ele estudava a Bíblia antigamente era para achar defeito na vida das outras pessoas, para usar para cobrar, mas nunca aplicou na sua própria vida. Mas ele falou, a fé que você tem, as convicções que você tem perante Deus. Ele falou, olha, bem-aventurado. Então, você estudou, você chegou, entendeu o que é, e bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Quer dizer, ele testou e determinou que é aceitável, e ele não se condena por causa do fato que ele pratica. Ele não se sente culpado, ele sabe que as Escrituras faz e ele pratica perante Deus. Essa sempre é a questão, você está fazendo isso perante Deus, mas ele falou por outro lado, mas aquele que tem dúvidas, essa ideia de vacilar, um lado dele está fazendo, está certo, mas outro lado, no coração, ele acha que não é. Intelectualmente ele sabe que está bem, mas no coração ele está falando, mas está errado, ou vice-versa. Essa é a ideia de dúvida aqui,
que a pessoa está vacilando, a ideia da palavra é que está brigando consigo mesmo. Ele falou, já está, foi e continua estando condenado se ele come. Porque o que ele está fazendo, ele não está fazendo baseado em fé. Não está fazendo porque ele estudou as Escrituras e é convencido que isso é certo perante Deus. Ele não está fazendo para agradar a Deus. Ele está com dúvidas. E ele está falando, se não vem com a fonte da fé, é pecado. Então eu coloquei essa coisa aqui de aprovar, é que ele examinou e declarou que aceitava. Mas se tem dúvidas, vacilar, ter um conflito interior, já está condenando. A ideia de prova de fé é uma confiança divina que vem do estudo das Escrituras diante de Deus. Ações que não vêm de tal fé são pecados, mesmo que não sejam condenados pelas Escrituras. Então, essa pessoa, se ele está com essas dúvidas na sua mente, ele não está andando em fé, tudo que não vem de fé é pecado. Então, gostaria de você examinar a sua vida. Muitas vezes, quando a gente vive uma vida legalista, conforme regras, sabe que é o problema com isso? Você cumpre as regras, mas você está vivendo para si mesmo dentro dessas regras. E você está tudo bem, ninguém vai te condenar. Mas isso não é necessariamente uma vida de fé. Isso não é uma vida que agrada a Deus. Você vai avaliar todas as suas ações de ver, eu estou edificando as outras pessoas, eu estou fazendo com motivação de glorificar o Senhor, eu estou fazendo essas coisas com essas motivações. Uma pessoa que anda na alegria do Espírito Santo, em obediência, está fazendo essas perguntas. E sempre está avaliando suas ações na luz das suas motivações, da sua fé, e não de um padrão humano. Então, que Deus te abençoe em aplicar isso, que você viva a realidade de uma vida de fé. Amém.